que é importante nós estudarmos a vida de um homem? Estou falando de Lloyd Jones, mas teria muito vasto a literatura que nós podemos estudar de alguns homens de Deus. É importante estudar para que nós venhamos saber que o cristianismo que nós estamos inseridos hoje não nasceu de um vácuo. Você não é a primeira geração de crente da história. São 2000 anos, minimamente, de história da igreja. De gente... A gente está falando de muitas pessoas que às vezes não dão o melhor testemunho, mas muita gente manteve o testemunho. E mesmo esses que mantiveram o testemunho, que são exemplos para nós, eles também tinham falhas, eles também tinham defeitos, eles também tinham suas lutas. E cada geração de crente, Atos diz que Davi serviu a sua geração. Cada geração de crente, ele não consegue servir a outra geração. Ele só serve a sua geração. Essa ânsia que nós temos, assim, de deixar um legado na próxima geração, isso é muito arrogante. E se a gente conseguir servir a nossa, já tá bom demais. E é nesse contexto que Lloyd Jones, por isso que eu falei isso, para você entender o contexto. Ele nasce na virada do século, do outro século. Seus pais eram aquilo que ele chama de crente nominal. Eles frequentavam uma igreja, eles iam numa igreja, eles eram da igreja metodista calvinista, porque ele nasceu no país de Gales. Porque o metodismo, no geral, não é calvinista. Na Inglaterra, mas no país de Gales e na Irlanda, ele era, porque lá o pregador foi George Wilson, não John Wesley. Aonde ele foi o principal, se tornou metodista calvinista, George Wilson. E onde não foi, se tornou a arminiana. O Lloyd Jones, ele mesmo chega a dizer que os pais dele, somente o pai não era cristão. Ele falou assim que foi o melhor homem natural que ele conheceu. Um grande homem, mas nunca se tornou um cristão. Ele falou que a juventude toda dele, mesmo frequentando a igreja todo domingo, ele nunca tinha ouvido o evangelho. Nunca tinha ouvido o evangelho assim. Salvação, justificação, transformação. Era sempre um evangelho social. É engraçado que a gente fala assim, os tempos mudaram, hoje as igrejas não pegam o evangelho. Olha que interessante, né? Ele está ali em 1905, 1910, no país de Gales. Lembrando que entre 1902 e 1905 aconteceu um avivamento no país de Gales. E quando ele já está maiorzinho, 1910, 12, já não tem nada desse avivamento. As pregações são frias, não se fala do evangelho. Então ele falou que o cristianismo era só moral. Não faça isso, não atrase dívida, não faça... Era só ético. Nunca com questões de transformação de vida. Ele nunca nem ouviu disso quando criança. E era muito político. Político no sentido de que os crentes, por isso que eu falo que ele é atual hoje, né? Os crentes, eles tinham, assim, uma ânsia por políticos e que a política mudaria muito mais o país do que o evangelho. O pai dele, que frequentava a igreja, até eu vou ler, ele diz assim que o pai dizia que Lloyd George, que era o político da época, ele poderia fazer mais bem para o país de Gales do que o próprio Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia. Jones, ele fala várias vezes nos seus livros que ele nunca entendeu a fascinação por políticos dos seus pais. Até é engraçado que a mãe era de uma linha política e o pai de outra. Então os debates políticos eram muito grandes. Então ele falava que no domingo na mesa, debate político, terça-feira, café, mas do evangelho ele nunca tinha visto os pais conversarem sobre. Apesar de domingo após domingo irem ao culto. Foi nesse contexto. Quando jovem, 3 questões marcaram muito a vida dele. Primeiro, essa religião morta, que assustava. Só que em 1910, quando ele tinha 11 anos, fizeram um evento dos 100 anos do avivamento de Daniel Holland, que era 100 anos atrás, 1810, um pregador metodista, tinha sido muito usado. E na cidade onde ele morava, tinha uma estátua do camarada. Ele nem sabia o que tinha estátua do cara. E alguns pregadores metodistas de outros locais foram naquela cidade, porque esse Daniel Holland era daquela cidade, e ensinaram sobre o avivamento metodista. Falaram. E ele falou que ele tinha 11 anos, e ele lembra até hoje, porque ele falou, nossa, então o evangelho não é morto desse jeito, como eu vejo. Já aconteceu alguma coisa aqui. E ele falou que aquele evento
foi o evento que mais marcou ele para ele amar a história da igreja. Que assim que ele cresce um pouco, ele começa primeiro a ler sobre a história dos metodistas, quando ele encontra a pessoa que mais influenciou ele na pregação, George Whitefield. Ele encontra os livros de Whitefield e fala, rapaz, já pregaram assim? Então não era. Então esse evento, com 11 anos, ele disse que nunca mais saiu da cabeça dele. A segunda coisa é que a casa da família, um ano depois desse fato aqui, a casa da família deles pegou fogo. E o pai perdeu tudo e eles nunca mais tiveram uma vida normal financeira. O pai teve que se mudar de cidade e aquilo marcou porque ele foi o último a ser resgatado, ele quase morreu. Então ele mesmo conta que essa expectativa de quase morte ficou para sempre na vida dele. Então que ele devia às vezes fazer coisas da maneira mais correta e responder a certos chamados rápido, porque a morte podia vir em qualquer momento. Então esse momento de aos 12 anos quase morrer queimado, e é engraçado porque alguns comparam com o John Wesley, né? Porque o John Wesley quase morreu queimado também, há mais ou menos 150 anos atrás do que ele tinha passado. Marcou demais ele. E ainda, para encerrar essa parte das marcas da infância dele, 7 anos depois, o irmão dele, em 1918, o irmão dele morre de uma gripe que Lloyd Jones tinha tido a gripe, ficado muito mal, chegou muito perto da morte, mas recupera. Mas o irmão mais velho, porque ele era muito próximo, muito chegado, falece. E é outro momento que ele vai dizer que esse momento, e até os biógrafos vão dizer que esse momento de quase ser morto por chamas e a morte do irmão, trouxeram esse senso para ele de... tá me fugindo a palavra aqui, mas esse senso de momento, de que a pregação dele no domingo, alguém podia morrer durante a semana. Então ele não podia falar coisas frívolas, entendeu? Ele não podia falar coisas qualquer no domingo. Ele não podia falar, tipo assim, vou trazer para os nossos dias, 7 passos para ser alegre. Alguém podia morrer terça-feira e ir para o inferno. Entende? Ele podia ter morrido e ido para o inferno. O irmão dele podia ter acontecido isso. Então o púlpito não podia ser um lugar de palavras que lá no final não vão alterar em nada a vida das pessoas. Esse senso ficou com ele até sua morte. Né? O que mais? Ele diz que entre 1921, até foi uma pergunta do pastor Júnior, e 1923, esse período de 2 anos foi o período de conversão dele. A capela de Westminster, onde ele vai ser pastor um dia, ele está morando em Londres agora, lembra que o pai perdeu tudo, se muda para Londres para recomeçar a vida. Ele está morando em Londres. E como ele está morando em Londres, ele faz o quê? Ele vai nessa Westminster que era muito famosa. E lá tem um pregador, T.C. Williams, nem foi muito famoso, talvez a parte mais famosa dele é Lloyd Jones falando sobre ele. E ele pregava o evangelho. A salvação, a justificação pela fé, a salvação somente por Cristo. E nesse período de alguns meses, ele vai passando por um processo de conversão. Ele diz que durou isso 2 anos. Porque ele até brinca que esse era um pregador genuíno, não tinha apelos, não tinha nada. Ele pregava o evangelho e você tinha que refletir sobre aquilo. Entende? E ele fica em crise porque ele percebe que ele entendia do evangelho social, do qual, só para você ter uma ideia, na igreja que era em Londres, que ele fazia parte, ele ia em Westminster, mas era membro de uma metodista calvinista. Ele já era o líder da IBD e não era convertido. Ele era o líder da escola bíblica dominical. Tanto que ele vai dizer que ele percebe que os pastores dele não eram convertidos quando ele era garoto. Porque nem ele sabia o evangelho. Eles assumiram uma função, recebiam o salário, mas como ninguém era convertido, ninguém percebia. E ali para 1923, esse momento de quase 2 anos de conversão acontece na vida dele. E quando passa um tempo, 1924 para 1925, ele começa a sentir um chamado para pregar. Ele vai pregar num lugar, ele fala da decadência, ele tinha 25 anos, ele chamava para pregar numa metodista calvinista, em Londres, mas de muitos galeses, e ele prega sobre a decadência espiritual do país de Gales. E cita George Whitefield, Holland, essa galera toda, e é muito marcante a pregação dele. E aquilo
outros lugares começam a chamar ele e tal. E em 1925 ele passa em crise, pensando, devo ser pastor? Não devo ser pastor? Porque ele tinha uma visão pastoral muito diferente do que nós temos hoje. Aqui, eu não expliquei, né? Entre 1920 e 21, ele se torna aluno de medicina. Em 1925, ele é um médico formado do maior hospital de Londres. Ele se torna assessor do médico da rainha, essa que faleceu há pouco tempo. Ele é assessor, ele é o médico, não é assessor, o médico auxiliar do médico principal da rainha e do hospital. Ele escreve artigos científicos, são publicados. Ele era tido como alguém que faria muito sucesso na medicina. E no final de 1925, ele orando, ele toma a decisão, não serei pastor. Vou pregar, vou ajudar, mas vou continuar sendo médico. Mas em fevereiro de 1926, ele reconhece que ele estava fugindo. E ele procura esse médico que foi o mentor dele, era mentor no Hospital Bart, era mentor na questão de ser funcionário da rainha. E ele fala, olha, eu vou deixar a medicina, o médico tentar falar, não faz isso, pelo amor de Deus. Ele vai falar para ele, você pode pregar aí, pô. E vim aqui, não tem problema. Ele falou, não, mas não é isso, eu quero pregar, eu quero ser um pastor. E ele se inscreve na Metodista Calvinista, se tivesse alguma metodista em algum lugar, ele ainda pede, se fosse nos lugares mais pobres, seria melhor. Precisando de um pastor, ele assumiria a igreja. E ele ainda é solteiro, está conhecendo aquela que seria sua esposa, e ele é enviado para Sandfield, um lugar onde tinha cerca de 120 membros, a igreja. Ele chega lá com 27 anos, não foi ordenado como nós conhecemos a ordenação, não passou por um seminário, ele assume a igreja, e ele estava num susto, que quando ele assume a igreja, o secretário que convida ele, que recebe ele, fala, que o senhor seja muito bem sucedido, mas o senhor tem que aprender. Eles queriam saber, na realidade, qual que era a linha política dele. A maioria aqui é de posição socialista, tinha uma galera lá, e nós acreditamos mais na mudança pelo social do que no evangelho. Mas o senhor vai ser bem-vindo como pastor. Olha que recepção maravilhosa, né? E ele fala, qual que é a sua linha política? Ele fala, nenhuma, eu só tenho o evangelho, eu não tenho outra conversa. Eu não desconheço as outras linhas. Eu só tenho uma linha. Domingo vocês vão ouvir o evangelho, domingo após domingo. E é o que ele faz. A segunda reunião que ele faz, ele tinha um tablado de teatro. Para todo culto tinha uma encenação de teatro. Na primeira reunião que ele faz, ele manda jogar o tablado fora. Os irmãos se ofendem, jogar fora, deu trabalho para fazer. Ele falou, então tá bom, doa para quem quiser, não joga fora. Ele cancela um monte de coisa e ele diminui o número de culto da igreja para, acho que tinha 4 ou 5, para 2. E ele fala, agora, a única coisa que eu vou fazer é pregar. A igreja diminui, obviamente, de 100 pessoas para umas 60. Mas ele pastoreia lá por 10 anos. Rapidamente acontece um movimento inverso, de crescimento da igreja, de gente sendo convertida, de gente vindo procurar, inclusive pessoas como bêbados muito conhecidos há anos na cidade, vão lá ouvir a mensagem, são convertidos, procuram um emprego, começa a ser decente, aquilo começa a dar um burburinho. A cidade era muito, muito pobre. Uma coisa que eu esqueci, quando ele admite ser pastor, como ele era médico no Hospital Bom, ele vai lá, ele tinha um dinheiro guardado. Ele pega todo o dinheiro guardado e dá para a mãe dele. E a mãe dele diz, por que você está fazendo isso? Ele fala, não, eu decidi ser pastor. Então o dinheiro não é uma coisa que eu devo me preocupar daqui para frente. Eu preciso pregar o evangelho sem pensar nessa questão. Porque quando ele vai para essa cidade pobre, Sandfield, a mãe queria que ele levasse o dinheiro. Ele falou, não, Deus há de me sustentar. Quando ele vai para essa cidade, ele já estava em conversa com a noiva. Depois de alguns meses que ele está lá, eles se casam e ela muda para lá. Olha que interessante. Ela era também de uma igreja de Londres, de uma igreja presbiteriana de Londres. E ela fala que só ouviu o evangelho através de Lloyd Jones pregando. Ela se converte com a pregação do marido. A pregação dele era boa, mas em 1929 ele passa por alguma experiência que ele não conta. Há 2 experiências assim, grandes na vida dele, que ninguém sabe o que foi. Porque ele fala, foi um momento... Mas ele não fala o que é. Porque ele não queria que virasse uma doutrina ou algo assim. E ele vai conversar com o pastor mais velho, ele fala, sua pregação é muito boa, mas você não tem uma realidade sobre a obra da cruz ainda. E você dá pouca ênfase na justificação da fé.
indica 2 livros a ele, e ele tira um tempo para melhorar a sua pregação. Ele retoma, assim, ele não para de pregar, mas ele... E ele vai até 1938 pastoreando essa igreja. A igreja, quando ele sai, deve ter umas 300 e poucas, não só por causa do número, mas de gente convertida também, né? E os irmãos não queriam que ele saísse, mas o que acontece é que a capela de Westminster, o pastor de lá estava quase encerrando a carreira, chama ele para ser auxiliar, ficar um tempo com o pastor, para depois ele assumir. Essa é a passagem dele por Sandfield. 10 anos de pastoreio, e quando, depois de uns 3, 4 anos, esse secretário, que dizia que estava mais na obra social do que no evangelho, procura ele num dia no final de culto e fala: me perdoe, hoje eu acredito muito mais no evangelho do que na obra social. É que eu não conhecia o evangelho. Né? Então ele conta várias experiências assim, até ele está num contexto onde realmente os pastores da região tomavam posturas políticas muito fortes. E se cobra isso dele quando ele vai para Londres, e ele fala: não, eu não vou fazer. Eu só tenho o evangelho, é o que eu vou fazer. Domingo após domingo, eu vou pregar o evangelho. Como eu falei, em 1938 ele é chamado para Londres, para ser auxiliar na capela de Westminster. Ele resiste no começo, mas ele acaba entendendo que era uma atuação divina. Jones acreditava que, de certa parte, quando o Espírito impelia ele, de alguma maneira, a tomar uma decisão de ir para certo lugar, e aí ele foi para Westminster, e a situação dele em Westminster é bem complicada, irmão. Ele chega dia 31 de agosto, em Londres, para tomar posse dia 4 de setembro. A guerra estoura, a Segunda Guerra Mundial, dia 3 de setembro. Então, ele chega, 3 dias depois da chegada dele, estoura a guerra. Né? A igreja era de 1.000 e poucas pessoas, ela vai diminuindo, porque Londres, quem sabe, entende o que eu estou falando, Londres é um alvo para Hitler, né? De ataque e tal. A igreja chega a ter umas 150, não sei, porque as pessoas fugiram para o interior. Ele, em algum momento, ele assusta, porque cai uma bomba muito perto, então ele envia a esposa e as filhas para Gales, deixam elas lá, e a cada 15 dias vai lá ver elas, passar alguns dias com elas. E aí foi uma coisa interessante, porque tem um livro dele chamado As Cartas, de Lloyd Jones, essas cartas que ele troca com a esposa, estando na guerra, e ela na outra cidade. E a igreja começa a não ter dinheiro para pagar, ele recusa, ele fala: se puder me ajudar só com o sustento, tá bom, eu quero manter, eu não quero deixar aqueles que estão aqui desamparados. Muitos soldados holandeses, suíços, que lutavam, são convertidos, porque ele continua pregando nos mesmos dias. Fala: vai ter culto todo dia. Ele e Campbell, que era um senhor, até que um dia as bombas chegam muito perto de Westminster e Campbell toma a decisão que não teria culto. Lloyd Jones vai contra ele, fala: não, precisa ter culto. E Lloyd Jones ora e ele fala assim: eu sinto, eu sei que não é uma coisa comum de se fazer, mas eu sinto que se nós mantivermos a pregação do evangelho, a capela de Westminster não será atingida. Campbell fala: eu confio em você. Então tá bom. Tá falando que não vai ser atingido, vamos continuar os cultos. E uma das vezes que as filhas deles estão em Londres, que é a história que eu já contei muitas vezes, a hora que ele vai pregar, que ele levanta para orar, cai uma bomba do lado de Westminster, trinca a parede, arranca um pedaço do teto. Todo mundo fica assustado. A filha dele falou que levantou os olhos, todo mundo levanta e o pai está do mesmo jeito, de cabeça baixa, orando. Porque ele estava orando para poder pregar. Quando ele acaba de orar, que ninguém ouviu oração, aquele barulho ensurdecedor, gritaria, ele olha para o povo e fala: pode sentar, eu vou pregar. Talvez seja a última pregação que você vai ouvir na sua vida. Talvez hoje é o dia de você acertar o seu coração com Deus. E ele prega, normalmente, parede trincada, metade do teto indo embora. Isso se passa por toda a guerra. Ele enfrenta essas questões. Em 1943, esse senhor Campbell já era um senhorzinho de mais de 80 anos, é aposentado como pastor e ele assume integralmente. Quando ele assume integralmente, ele faz uma mudança que era pregar livros da Bíblia. Ele não queria fazer isso com Campbell, ele não queria
ali ter um problema com um pastor mais velho que ele tinha muito amor por ele. E assim que Campbell deixa a igreja, e Campbell é interessante, gostava tanto de Lloyd Jones que ele deixa o pastorado, mas fica de membro daquela igreja, porque ele gostava de ouvir Lloyd Jones pregar. E ele continua pregando, agora, de maneira expositiva, livros inteiros da Bíblia. É o que ele vai fazer agora por toda a vida. A não ser em alguns momentos esporádicos que ele para e prega uma série como Depressão Espiritual, que durou uns 6 meses dele pregando, sobre a queda espiritual em Londres. Lloyd Jones, irmãos, infelizmente se fala muito pouco no Brasil, e por alguns motivos que depois a gente pode elencar um pouco. Mas John MacArthur, que a maioria de vocês deve ouvir falar, diz que os 5 maiores pregadores da história da igreja, quando a cortina da igreja se fechar com a volta de Jesus, Lloyd Jones é um deles. J. Packer, um dos maiores teólogos anglicanos, falecido há uns 4, 5 anos atrás, né, Ed? Pouco antes da pandemia, eu acho, né? Packer disse que nunca aprendeu a pregar num seminário. Ele só entendeu que era pregação um dia que ele foi em Westminster e ouviu Lloyd Jones pregar. Ele conta uma experiência que nós, assim, vamos rejeitar. Ele falou que quando ele entrou, ele sentiu, assim, um poder de Deus tão grande na pregação que ele não conseguia se movimentar. Ele nunca tinha visto aquilo. Falou, nunca tinha ouvido uma pregação de verdade. Tanto que Packer, ele é anglicano. Então, quando ele tinha culto de manhã na igreja anglicana, ele ia sexta-noite no Westminster e domingo à noite. Quando mandava ele domingo à noite, ele ia domingo de manhã no Westminster. E aí, era até um problema um pouco da igreja de Lloyd Jones, é que nunca conseguiu ter muita comunhão entre os irmãos, porque era muito visitante. As igrejas em Londres, o momento que a outra igreja não tinha culto, as pessoas iam ouvir ele. Então, a pessoa era membro da igreja batista, da igreja metodista, da anglicana, mas se não tinha culto no domingo à noite, então muitos iam na anglicana de manhã e iam ouvir Jones à noite. Ou o processo inverso. Então a igreja dele, muitas vezes, metade de quem estava ouvindo não era da igreja. Isso ele entende, e os historiadores entendem que até atrapalhou a comunhão da igreja, porque era um movimento de fluxo de pessoas muito grande. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pode perguntar se alguém. Fala, Edson. Nunca fez teologia. Isso não dificultaria ou dificultou muito o ingresso dele ao pastorado? O que se percebe muito no Lloyd Jones é que, dentro dos grandes eventos que marcou a vida dele, seja político, social, ou as próprias guerras, isso dificultou, de certa forma, o pastorado dele, não ter essa informação, ele era um doutor. Ele era formado em medicina, nunca foi formado em teologia. A aceitação dele não foi difícil porque a metodista calvinista estava em decadência. As pessoas não queriam ser pastor. Então um jovem como ele, ser pastor, foi um alívio para os mais velhos. E depois ele acabou sendo aceito, por exemplo, em Gales ele foi rejeitado um pouco e alguns pastores foram ouvir ele pregar. Quando ouviram ele pregar, falaram, não, tudo bem, deixa ele, tá tudo certo. Ainda bem que tem alguém pregando assim. Mas, para você entender por que ele rejeitou fazer teologia, os seminários eram liberais na época. Não criam na inspiração da Escritura e na inerrância. Ele falou, o que eu vou fazer lá? Então ele fez uma lista de livros, por exemplo, a Inerrância e a Suficiência das Escrituras de Warfield, a Teologia Sistemática de Charles Hodge, 3 livros de Richard Sibbes, toda a coleção de Jonathan Edwards, as pregações de George Whitefield. Esse era o seminário dele. Tanto que ele tinha uma paixão enorme por biografias. Todo domingo, à tarde e à noite, ele lia biografias. Até que um dia a esposa pergunta, que só de domingo você lê biografia? Aí ele falou, para me manter humilde. Porque houve homens muito maiores e a gente pode se enganar com aquilo que nós somos. Quando eu leio esses homens, eu me coloco de volta no meu lugar. Então ele fez ali um escopo de livros. Né? Eu acho sim, por exemplo, em 1929, quando fala da cruz, que era pouco pregada, justificação da fé, talvez por ter faltado um pouco. Só que como ele era muito preocupado em aprender, e ele teve essa questão muito forte entre os puritanos,
né? Era a grande paixão dele ler os puritanos, e aí eu acho que ajustou essa falta da teologia dele, entendeu? Só que os irmãos precisam pensar que assim, ele já tinha sido um estudioso, era alguém que lia com facilidade, interpretava as coisas bem, então quando ele chegou nos livros teológicos, ele não teve tanta dificuldade, já estudava medicina, entende? Mas sim, né? Mas era muito pela questão, tanto que ele não é contra o estudo, que ele vai fundar um seminário, chamado Westminster, mas ele não queria liberais. Ele não queria gente que não acreditava nas escrituras dando aula. Essa era a questão dele, entendeu? E ele não queria uma questão só professoral. Ele queria que os estudantes de teologia fossem piedosos. Ele queria que tivesse momento de oração, que ele tinha que ouvir os alunos orarem, coisa que ele achava que nos seminários não tinham mais, entendeu? O cara ia lá, estudava como estudava matemática, estudava teologia. E ele achava aquilo um absurdo. Obrigado pela pergunta, mano. O que mais? Vou falar um pouco assim das maiores influências dele. John Owen, puritano, provavelmente foi em assuntos cristológicos, principalmente, sua maior influência. Richard Sibbes, na doutrina do Espírito Santo, que havia uma experiência pós-conversão, de fervor espiritual. Essa é a maior influência no coração dele. O problema para Lloyd Jones era o seguinte: o calvinismo, na sua época, era frio, acadêmico, cheio de sem poder do Espírito Santo. Então ele rejeitava isso. Então ele foi buscar nos puritanos essa ideia, porque para ele assim, como que vocês... Ele chegou a falar isso para alguns. Como vocês podem pregar uma doutrina tão grande com tanta frieza? Você está falando das coisas mais elementares da história de maneira simplesmente acadêmica, sem coração no negócio. E ele rejeitava esse tipo de pregação completamente. Charles Rhodes, como teólogo sistemático, é o que ele mais gostou. Ele até dizia que todo pastor devia ter uma teologia sistemática para chamar de dele, que ele dominasse, pensasse. Ele dizia o seguinte: pastores têm que encontrar teólogos melhores do que ele e beber esses teólogos. Sabe que o Piper faz isso com Jonathan Edwards. Piper aprendeu isso olhando para Lloyd Jones. Lloyd Jones, ele dizia assim, ó: eu não sou um super teólogo, eu sou um pregador. Então eu rebato as ideias, rebato assim, não contra, mas eu envio para as outras pessoas as ideias desses homens, que provavelmente, sistematicamente, era Rhodes, as ideias puritanas, e também Jonathan Edwards, que era uma... por exemplo, John Owen, ele admirava, mas Jonathan Edwards, ele dizia que quem sistematizou o pensamento de João Calvino, melhor, ele diz assim, o ponto mais alto do calvinismo foi Jonathan Edwards. Então, para ele, Jonathan Edwards era muito maior que João Calvino, por exemplo. Para Lloyd Jones, não estou dizendo que esse é um fato, para ele. Por causa do fervor de Jonathan Edwards. Ele entende que a teologia correta com esse fervor de Jonathan Edwards era uma coisa imparável. Entendeu? Outra pessoa, Richard Baxter, Thomas Golden, que aí se aproxima de nós Batista, Golden era Batista, George Whitefield, para ele o maior pregador de todos os tempos, Jonathan Edwards, o auge da reforma e do pensamento calvinista em Jonathan Edwards para ele, J.C. Riley, principalmente com o seu livro Santidade. Até hoje, quando se imprime o livro Santidade, o prefácio é de Lloyd Jones agora, porque era um livro esquecido, e ele leu e falou, como que ninguém republica isso aqui? E aí vários querem republicar, porque ele falou. E é um autor que a gente é mais conhecido no Brasil, que era desconhecido e ficou conhecido depois da morte por causa de Lloyd Jones. Era a W. Pink. A W. Pink era alguém que não foi dado muita atenção, e quando Jones começou a ler os seus artigos ainda em jornal, nem sabia que tinha seus livros, ele começou a falar tão bem que o negócio começou a tomar outra proporção, livros deles voltaram a ser publicados, voltaram não, porque ainda era vivo, morre pouco depois ali, Jones descobre ele, 50 e pouco, mas os livros começam a ser publicados em interesse porque Lloyd Jones ajuda nessa questão, ele achava a W. Pink fenomenal. Só achava a W. Pink muito briguento. E as maiores polêmicas da vida dele. Ele era... Eu vou falar das polêmicas, irmão, mas você não pode entender Jones errado. Ele era alguém avesso à polêmica. Ele só entrava quando não tinha mais jeito. Então ele tem uma desavença com Billy Graham, que é histórica. Billy Graham, o autor das cruzadas, ele quer fazer uma cruzada em Londres.
E Billy Graham vai até Jones e pede para Lloyd Jones ser o pregador principal da cruzada. Jones fala, ó, no particular, ele não fez isso para todo mundo. Quem acabou levando isso para fora foi Billy Graham, e aí Jones acabou contando. Jones faz 3 pedidos para ele. Falou, ó, você tem agido de maneira errada muitas vezes. Eu te ajudo na cruzada, mas eu tenho 3 pedidos. Primeiro, não ter apelo, como você tem feito. Você chama as pessoas à frente e fala que 1000 pessoas foram salvas. Você não pode provar isso. E nós cristãos temos que ser... Você não pode dizer que 1000 pessoas foram salvas. Você não conhece o coração delas. Então nós devíamos nos preocupar menos em contar essas pessoas. E deixar que os anos mostrem os frutos da conversão. Segundo, não levar liberais e católicos juntos. Que Billy Graham fazia isso. E o terceiro... Não lembro agora. Fugiu da cabeça. Mas eram 3 pontos. Eu não me recordo, irmão. Terceiro ponto. E Billy Graham disse que vai pensar e nunca mais volta. E Jones entende, então, que ele tinha recusado. Ele faz a cruzada com todos os elementos que Jones recusou e Lloyd Jones não vai. Ele não entende se Billy Graham se chateou, porque eles nunca mais se falaram depois disso. E esse é um fator assim que trouxe um lado que parece que ele era muito polêmico, mas essa conversa foi extremamente privada, entende? Entre os dois, olho no olho, ele falou, olha, eu não gostaria disso. E Billy Graham recusou essa questão. E ele não foi. Depois ficou público, porque questionaram o Billy Graham, por que você veio aqui e não chamou Lloyd Jones? Entende? E Billy Graham falou, ele não quis. Jones falou, eu não quis porque eu pedi a coisas que eu não concordo. Entende? Eu acho que as 3 era não fazer apelo, não contar, era isso, não contar o número de salvos e não levar liberais e católicos. Ele dizia o seguinte, quem não acredita na inerrância das escrituras, no nascimento, os liberais são assim, no nascimento virginal de Jesus Cristo, na sua ressurreição, não são cristãos. Eles tinham que estar ouvindo a mensagem do evangelho, e não conosco aqui. E os católicos? Qual que era o problema dele com os católicos? Ele falou, quem já leu Lloyd Jones, ele só chama o católico de papista. Ele fala, quem acha que um homem é o substituto de Cristo, não é meu irmão. Não tem irmão católico. Só que ele não fazia isso de uma maneira brigando na internet que nós vemos hoje. Era uma posição que, irmão, nós protestantes devíamos ter voltado a essa posição há muito tempo, em certas coisas. Não tem como. Do mesmo jeito que o católico sincero que olhar para nós, vai falar, não é a mesma fé. É uma realidade. E essa foi a posição dele. Tinha colegas, ele ia em locais de discussão onde tinha padres católicos, ele se tratava com muito respeito, mas ele falava que não era uma questão, entendeu? Não é que ele vivia brigando com todo mundo. Eles tinham um local lá onde eles tomavam chá, iam pessoas de outras questões, eles conversavam sobre as escrituras, mas ele dizia que não tinha como estar no mesmo púlpito pregando, porque era uma mensagem completamente diferente. O seu maior legado da vida é a sua pregação. No dia da sua morte, John Stott, que houve uma outra polêmica com Stott, ele vai na televisão e diz a voz mais alta do século XX silenciou. Ninguém falou de Jesus Cristo de uma maneira tão alta e tão forte e com tanta coragem como Lloyd Jones. Ele não era perfeito, já falei aqui, por exemplo, a questão da igreja mesmo. Não tinha comunhão como desejava, por ter tanta gente, ele nunca conseguiu vencer isso. Há muitas histórias assim, irmão, que eu podia ficar contando aqui. Por exemplo, um homem perto de Westminster tem uma ponte. E as biografias dele estão repletas de histórias assim. O homem se subiu na ponta do lugar para pular quando o som do louvor de Westminster começou a cantar. E aquele homem na ponte para pular falou assim, Lloyd Jones, vou ouvir uma última pregação e eu se mato no final. E ele vai lá e é convertido. E esse homem é membro da igreja depois por muitos anos. Entende? Então, eu não vou ficar para emocionar contando todas essas histórias, mas se um dia você lê as biografias, elas estão repletas de histórias assim. Entendeu? De
uma década depois, ele recebeu uma mensagem de um pastor na Holanda que tinha sido um soldado na Segunda Guerra Mundial, e quando ouviu a pregação dele, falou, eu nunca tinha ouvido um evangelho. E ele volta para a Holanda e se torna um pastor. Ele falou, esse evangelho aí eu tenho interesse. A marca dele da pregação é muito fervor espiritual. Até há linhas pentecostais que dizem, não, ele era um pentecostal. Ele não era alguém das polêmicas, mas não tem como colocar ele no contexto pentecostal, porque a mente dele era puritana, entende? Era uma questão mais para trás. Não era nem uma questão de rivalidade, nada. Porque ele interpretava que o pentecostalismo é uma maneira de interpretar a Bíblia. E ele não concordava com ela. Mas ele tinha um modo histórico-gramatical, ok, mas não dá um nome assim, puritano, de interpretar as escrituras. Ele cria, sim, que essa é uma polêmica que ele se envolve com o Stott, naquilo que hoje se chama muito como batismo no Espírito Santo, mas não da maneira que se crê hoje, mas ele cria numa experiência pós-conversão que você podia se tornar mais fervoroso, né? E ele diz que podia acontecer não uma vez, mas algumas vezes na vida. Isso é o que acontece com ele. Lembra as experiências que ele falou? Então, ele acredita, de alguma maneira, isso aconteceu em 1929 com ele. E se eu não me engano, 1949. Ele vai no Canadá e ele diz que lá, também diz a mesma história. Aconteceu uma experiência com ele, que a pregação dele muda um pouco depois dessa experiência. E quando pergunta qual a experiência que foi, ele nunca vai contar. Entende? Ele não contava. Porque ele tinha um temor de que a experiência que ele contasse transformasse aquela experiência numa doutrina. Então ele rejeitou sempre. Só contou para o biógrafo Ian Murray, não diz que não dá para saber. Ele e a mulher recusaram contar. Ele só contou para a esposa e eles nunca compartilharam com ninguém. Então até quem especula muito aí na internet sobre o que é isso está mentindo. Né? Porque o neto que escreve o livro sobre ele, o Catherwood, eu até li o livro, tá falando, eles não sabem o que aconteceu. Era uma coisa que ele guardou para ele. Perguntas, irmão. Pastor Valdir, por favor. Eu acho muito interessante o ponto que você falou, a respeito do Lloyd Jones. Primeiro ponto das três pedidos que ele fez para o Igão. Primeiro, não ter apelo. Não faria apelo. Seja também já abandonou um bom tempo, né? Uma vez eu falei isso para a igreja. Mas eu queria que o senhor mesmo, não sei se o senhor teceu algum comentário no seu livro, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu acho isso um ponto interessantíssimo, viu? Por que ele não fazia apelo? Seria mais ou menos isso, né? Os apelos, irmão, só para contextualizar, eles começam com Charles Finney. Não existia apelo, como você conhece, vem aqui na frente, e nós vamos tocar uma musiquinha chorosa, vem como está. Isso não existia até Charles Finney. Quando o Lloyd Jones chega ao pastoreio, isso é comum na Inglaterra. Todo mundo está fazendo. E ele recusa por quê? Ele recusa porque a igreja entendia que todo mundo que viesse à frente estaria convertido. Certo? O cara que veio à frente acha que é crente, porque veio à frente. Ele fala, mas como eu posso dizer que você é crente se você sai daqui e vive a mesma vida? Então ele fala que o diabo usaria isso para enganar as pessoas. Elas estariam em pecado e diriam o quê? Eu fui na frente na igreja, então eu sou salvo. E ele fala, e eu confundi isso de vir na frente com aquilo que eu digo que a salvação não perde. Então o cara vem na frente, diz que é crente, vai embora, peca e diz o quê? Eu não perco a salvação. Mas você nunca foi salvo. Terceiro, ele achava que apelo era extremamente... O Lloyd Jones nunca teve problema com emoção no culto, irmão. Não interprete ele assim. Chorar, se emocionar, ser um pouco mais fervoroso, não havia problema. Mas o emocionalismo, você provocar a emoção, tocar um hino, ficar vem, se você não vier, tu vai pro inferno. Isso era uma coisa que ele rejeitava completamente, porque a ideia é que ele falava assim, me mostre um apóstolo fazendo isso. Me mostre um apóstolo fazendo isso. A salvação não é... Assim, a ideia de Finney era o seguinte, ó. Finney era racionalista cristão, irmão. Ele achava que a conversão estava na mente. Charles Finney, só lê lá a sistemática dele. A conversão está aqui na mente. Se você colocar ideias que a pessoa aceite na mente, que de fato Jesus é o Senhor, quando ela aceita, ela vai confessar com a boca e ela está salva.
Lloyd Jones fala que não é isso. Muita gente até concorda com a mente e não é salvo. Porque é algo espiritual. Seu coração se apegando a Cristo e Cristo se apegando a você. Então, se a pessoa repetir uma oração e vir à frente, seria enganar essas pessoas. E vamos falar a verdade, irmão. 100 e poucos anos depois, ele estava coberto de razão. O quanto de gente se encontra tomando cachaça aí e fala assim, um dia eu fui lá na frente lá. Não é verdade? Ele rejeitou isso por completo, irmão. Ele ensinou sistematicamente. E todo lugar que ele foi pregar, ele falava, olha, não farei apelo. Só para você contextualizar aqui, fazem um mês, mais ou menos, eu fui pregar fora, numa igreja batista no interior. E os irmãos não gostaram porque eu não fiz apelo no final. Eu acabei de pregar, entreguei o microfone, cantaram uma canção e eu desci. E fiquei cantando a canção. Aí vieram duas pessoas e falaram, o senhor não vai terminar? Não, já terminei, já preguei. Não, mas assim, terminar. Eu terminei. O senhor não vai fazer um apelo? Eu falei, não, eu não faço apelo. Não faço. Porque, irmão, ó, quem entendeu o evangelho, quando está sendo pregado, o dia que você se converteu de verdade, mesmo que não tivesse um apelo, você tinha convertido. Sim ou não? Seu coração se apegou a Cristo. Não é porque alguém falou, vem aqui na frente. Você falou, agora eu quero. Se não chamasse, eu não queria. O problema é o quê? Tem um tanto de pessoa, aí vem dois, que até queria, vamos dizer. Vamos fingir que esses dois queriam. Aí que começa a fazer, tem mais gente! Só a última chance! O inferno está aumentando o fogo! Estou sentindo o cheiro de enxofre! Vem para Jesus! Aí começa um monte de gente, começa o irmão te empurrar, não é verdade? Vai lá, filho, vai lá, vamos lá! Aí você vai lá na frente. Qual que é o problema? Depois que o cara veio na frente, ele acha que ele converteu. Mesmo que ele continue a mesma pessoa. Então, isso é um desserviço ao evangelho. Charles Finney fez isso. Sam Storm, se eu não me engano, mas é Sam alguma coisa, continuou, um pregador. E Billy Graham, querendo ou não, irmão, o pastor Billy Graham tinha qualidades, muitas. Quem sou eu para falar de Billy Graham? Mas nós podemos pontuar os erros também. Ele foi um grande homem. Não estou dizendo que Billy Graham não foi um grande homem. Mas ele institucionalizou o apelo, irmão. Essa é uma culpa de que Billy Graham tem. Ele fazia diferente. Não, lógico, igual faz hoje, Billy Graham não faria. Mas ele deu um passo muito grande aí nos apelos. Ele chamava as pessoas à frente, contava quantos vieram na frente e dizia, houve 300 conversão aqui. Isso para Lloyd Jones era um absurdo, cara. Você não conhece os corações? O próprio Jesus falou, dá o tempo para ver quem é joio e quem é trigo. Como é que você decide que todo mundo é trigo aqui? Era essa a dificuldade dele. Entendeu? Por isso, irmão, se você for numa igreja mais da linha calvinista, você nunca verá um apelo. Não é que a gente não crê na conversão. É que a conversão não pode ser feita assim. Não pode, não pode. Não sei se o Júnior vai lembrar, e o Tiago, no começo da igreja aqui, alguns irmãos reclamavam que não tinha apelo. Teve irmão que falou, eu vou embora porque não tem apelo. E foi. E o engraçado é que o irmão que mais pregou para ter apelo, nem crente é mais hoje em dia. Não apela? Então eu vou pro diabo. O diabo apelou, eu vou lá. Alguém falou, vem pro diabo. Ele foi. A hora. Ixi, já passou a hora. Uma última pergunta que tem que encerrar. Resumindo, né? O quanto o Martin Lloyd Jones foi determinante para o seu ministério. Para mim? Isso. Eu vou chorar. No sentido da pregação mesmo, de ser pastor. Nós vemos muitos pontos altos no ministério do Martin Lloyd Jones, nas decisões que ele tomou, na renúncia que ele fez de um médico formado. O quanto isso foi fundamental para ser pastor. Abandonar o que o senhor já tinha. Sim. E hoje ser esse pastor reformado. O processo meu foi esse. Né? Eu conheço o Lloyd Jones no final de 2012. Eu era um típico pastor neopentecostal clássico, fazia os apelos. As minhas mensagens eram
aquilo que eu senti durante a semana. E nós liberávamos o espírito. E eu brincava com a Kátia, que tipo assim, quando eu conheci o Lloyd Jones, que eu tinha passado a conversar com os mortos. Porque quando nós queríamos mudar a nossa maneira de pensar, nós não encontramos ninguém para nos aconselhar. E Lloyd Jones foi o único conselheiro que eu tive. Então, seus livros foram assim, da onde eu falei, poxa, é assim que prega. Essa questão, por exemplo, de entregar o dinheiro, ligar menos para o dinheiro, não é uma cultura hoje dos pastores, certo? Aprendi de Lloyd Jones. A dedicação, uma coisa que ele ensinou de pregar um livro sistematicamente, ter essa coragem de enfrentar. Ninguém gosta, mas eu vou pregar desse jeito. Uma outra questão que mudou muito, eu não sei se a Kátia concorda, como ele via a família. Então, muda a minha postura muito. O ministério, às vezes, em algum momento da minha vida, foi mais importante que a família, mesmo sem perceber. E quando eu começo a ver Lloyd Jones, eu falei, mano, eu não preciso viajar tanto, eu não preciso pregar o evangelho na igreja e cuidar da minha família, mano. Então ele foi um conselheiro, cara, por assim, pelo menos até 2018, era o único conselheiro de linha reformada que eu tive. Entende? Até que eu encontrei, em 2016, talvez 2017, um seminário para estudar, mas mesmo assim, os pastores nunca foram muito abertos. A galera da linha reformada não é tão aberta para conversa. Então foi nisso que eu fui vendo o coração de pastoreio, porque, por exemplo, assim, ele era o pregador mais famoso do mundo. E ele brincava na praça, em frente à casa dele, com as filhas, todo domingo à tarde. Entende? Então as pessoas cruzavam o oceano para ver ele pregar, mas podiam encontrar ele na praça ali da cidade, ele brincando de bola com as filhas. Coisa que não se viam mais nos pastores, entendeu? Já eram gente extremamente famosas, que ninguém... ele era um homem que visitava, apesar de ser o pastor mais famoso do mundo, os membros da igreja que estavam internados. Coisa que os pastores já tinham perdido. Quando teve uma doença, uma gripe grave lá, onde nenhum pastor queria visitar, igual como foi com o Spurgeon, ele é um dos únicos pastores que continuou visitando seus membros até o final. E era mais ou menos aquele... Se morrer, morri. Mas eu vou cumprir meu chamado. Assim foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele... Quando todo mundo desistiu de fazer culto, ele continuou pregando mesmo com o risco de cair bomba. E por fim, o livro dele, Depressão Espiritual, foi muito importante quando eu tive depressão. Entende? Para entender que podia ter questões físicas, mas podia ter questões espirituais também. E na minha, não estou falando que todo mundo, mas na minha questão, era um tanto quanto espiritual, porque eu estava em luta com tudo aquilo que eu cria, se eu cria em tudo aquilo ou não. Estava numa crise de fé. Isso que eu ensinei até aqui, eu não estou acreditando mais. Mas o que eu faço? Eu estou certo ou estou errado? E se eu estou certo que aquilo era errado, o que eu faço na minha vida agora? Para onde eu vou? Largo tudo? Volto trabalhar em banco? Eu não sabia o que fazer. Então ele foi determinante. Irmãos, muito obrigado, já passei do tempo. Agradeço imensamente. Está vendendo os livros ali, se alguém quiser, tá bom? Espero que tenha abençoado. Lembrando, irmãos, que Lloyd Jones é um desses homens. Há tantos homens que nós devíamos conhecer mais. Nem é obrigado a você gostar do mesmo que eu. Entende? Mas há tanta gente boa na história da igreja que nós devíamos trazer. E de vez em ficar citando, fulano é ruim, Beltrano é herege, e tem uma penca, nós devíamos lembrar de quantos homens bons existem.